Quando o Darwin formulou a ideia de que, teve o insight, né, de que todas as espécies vivas teriam o mesmo ancestral que foi modificando ao longo do tempo, a ciência ainda era precária, ele não havia o conhecimento da genética, foi uma intuição dele muito forte. Hoje a gente consegue confirmar, pelo que conhecemos, que há mesmo uma origem comum a ponto de, digamos, criticar essa visão criacionista? Olha, de que as espécies foram criadas de formas separadas, distantes? Não, o Darwin, ele tinha o suficiente para poder formular o que ele formulou na época dele. Ele sabia que existem alguns componentes que são herdáveis. Eles não sabiam, na época, qual é esse mecanismo exatamente. Mas eles sabiam que, em todos os níveis, o semelhante gera o semelhante. Inclusive quando você vê pessoas, os filhos se parecem com os pais, às vezes se parecem com os avós, existe alguma continuidade. Ele não sabia quais eram os mecanismos, que eles só foram, na verdade estavam sendo descobertos naquela época, mas o trabalho ficou obscuro, o trabalho de Mendel só foi descoberto muito depois. Então, Mendel das ervilhas que a gente estudou no colégio. Isso, exatamente. Então, o Darwin desenvolveu a ideia dele com o conhecimento mais vago sobre como a hereditariedade operava. Tanto que ele fez uma própria teoria de hereditariedade dele, que estava errada. Mas isso não alterou a verdade do que ele descobriu, da teoria da evolução, e inclusive do mecanismo pela qual ela opera. Algumas pessoas falam, inclusive, que ela poderia ter sido feita centenas ou milhares de anos antes. Porque o que se conhecia de biologia era suficiente. Claro, isso é especulação, né? Mas a biologia que se conhecia na época era suficiente, especialmente com as novas observações que o próprio Darwin fez, de primeira mão, mais que suficiente para formular a teoria da evolução. É claro, o desenvolvimento da biologia pelos próximos 150 anos só veio corroborar isso, né? A estrutura básica dos seres vivos é muito semelhante à estrutura molecular. À medida que o tempo foi passando, foram se descobrindo cada vez mais formas intermediárias, porque o que a evolução prevê é isso, é que duas coisas podem ser muito diferentes hoje, mas se você for voltando no passado, elas vão ficando cada vez mais semelhantes até que elas viram uma coisa só. E se você fizer isso pela árvore da vida inteira, você vai acabar chegando num ancestral comum, que é a origem da vida. Isso, de certa forma, a genética vem confirmando. A gente consegue verificar que temos genes parecidos com de bichos, de banana, de tudo isso que é bastante intrigante. De alguma forma, esses novos conhecimentos põem em xeque a visão criacionista. E outra, o tempo da Bíblia é um tempo recente, né? Quer dizer, para a Bíblia temos aqui coisa de 6 e 10 mil anos no máximo, quando já se sabe que a Terra tem 4 bilhões e meio. Como se resolvem essas questões que a ciência põe à teoria criacionista? Bem, para nos atermos aos fatos, né, a paleontologia nos fornece os dados realmente da vida antiga. São os fósseis aí por toda parte. E o que é incrível é que essa árvore realmente, se ela começa praticamente no Cambriano, pré-Cambriano você tem pouquíssimos fósseis, e ela começa já com todos os filos representados. Aparece de repente, né? Esse tronco, você partir realmente daquilo que o registro fóssil nos fornece, para chegar num tronco comum, isso não está realmente disponível, não existe. Essa árvore realmente, inclusive Stephen Jay Gould achou até que a árvore estivesse invertida, porque realmente você vê quase todos os filos aparecendo repetidamente. A grande explosão cambriana. Então, os fatos não nos levam realmente a uma única árvore, de forma alguma. Os dados realmente colhidos dos fósseis não permitem realmente essa visão de uma única árvore. Agora, o tempo realmente entra um pouco mais na minha área, eu sou geólogo, e eu acho que aquilo que eu vejo na própria geologia, nas camadas sedimentares, nas pesquisas que eu realizei, eu não consigo ver tempo na coluna geológica. Tempos prolongados. Os contatos entre as camadas, via de regra, são horizontais, mostrando que não existe um intervalo, gaps entre uma camada e outra. Os fósseis estão aí, para os fósseis serem preservados, tem que existir rápido soterramento. Infelizmente, existe uma área da biologia em que eu estudo, realmente se estuda os fósseis, a maneira como eles morreram e como estão preservados. E eu creio que isso não tem sido muito valorizado, esse estudo, porque os fósseis não estão em nenhum lugar do mundo hoje. Você vai encontrar, por exemplo, peixinhos ou qualquer tipo de ser um pouquinho maior. Lógico, os menorzinhos você realmente vê muita variabilidade, mas os maiores, em algum lugar, em algum leito de um rio, de um mar, em processo intermediário ou aprofundado de fossilização. Será que a Terra não tem hoje, 4 bilhões e meio de anos? Como eu quero continuar amigo do Nahor, eu vou me abster de discutir em muitos detalhes isso. Realmente eu acho que não é impossível você achar que a história do universo tem
menos do que o tempo de domesticação do cachorro. Uma árvore na Suécia foi encontrada com 9.500 anos, esse tipo de coisa. Então, eu simplesmente eu não consigo imaginar uma escala de tempo dessa forma como sendo suportada ou apoiada minimamente pelos fatos. Bem como a argumentação que ele deu sobre a árvore das espécies. A árvore das espécies. Esse caso que ele levantou, da explosão do Cambriano, é um caso muito falado hoje em dia. A explosão do Cambriano é bom explicar para quem está assistindo e não é biólogo. É a explosão do Cambriano? São esses filos todos que apareceram de repente. Agora, os filos são os grandes grupos animais. A impressão que dá, olhando para o Cambriano... Mas que vieram do mar e que eram serizinhos... Não, eu estou me referindo à escala fóssil. Ao registro fóssil. De repente você tem aquele monte de filo já aparentemente pronto e você vai antes disso você não tem nada. Vai depois desenvolver uma espécie diferente. Elas continuaram evoluindo daí para cima. A impressão que dá é que os filos surgiram de repente. Bem, essa visão, ela é resultado, na verdade, de um artefato de conhecimento dos fósseis dessa época. E a situação mudou muito nos últimos 15 anos. Nos últimos 15 anos, essa fauna foi mais estudada, muitas outras coisas foram descobertas. E hoje está se entendendo muito melhor essa situação. O que acontece é que no fim do Cambriano, a gente está falando de 600 milhões de anos, o fim do pré-Cambriano e início do Cambriano, você teve uma diversidade grande de organismos que hoje, inclusive, as pessoas não sabem onde pôr. Elas encontram, isso daqui é o quê? É um molusco, ou seja, algo relacionado a caracol, polvo, essas coisas, ou isso daqui é um anelídeo? Isso daqui é um onicóforo ou é um outro filo? Por quê? Porque é aquilo que eu falei, de que quando você vai chegando muito para baixo as coisas vão ficando mais parecidas. Eles são muito parecidos lá dentro. Eles são muito parecidos. Os grandes filos, claro, mesmo eles, que são os grandes grupos animais, eles ficam muito parecidos quando você vai muito para trás. Então você nem sabe onde os principais ramos vão. E hoje que as pessoas estão conhecendo melhor, já se conhecem, inclusive existe um grupo agora, que é um grupo interessante, Lobotopa, que ele está relacionado aos onicóforos, que são uns animais que quase ninguém conhece, mas que eles aparentemente estão próximos, só os geólogos conhecem esses bichos. Então, alguns desses fósseis do campo, por exemplo, a Lucigênia, que é um dos mais estranhos, ninguém sabia o que era relacionado, é parte desse grupo, Lobópoda. E o que eles são? Isso. Antes que vocês comecem a falar de palavras que nunca ninguém ouviu falar, afinal de contas, os indícios são de que há cada vez mais uma comunidade de gays. Isso. Os indícios são de que a mesma continuidade que você vê nas partes mais recentes da árvore, existe lá embaixo também. Só que como essa fauna foi descoberta há relativamente pouco tempo, agora é que as pessoas estão começando a completar o quadro suficiente para ver que o mesmo se aplica lá também.